Muito boa noite a todos. Dando sequência a nossas conferências em nosso espaço Caminho da Luz, o tema que nós escolhemos hoje é o caminho espiritual do Kung Fu, ou o poder espiritual do Kung Fu. Para muitos que me ouvem, eu preciso esclarecer uma diferença que existe de início entre o conceito do que seja Kung Fu e o conceito do que seja artes marciais. Muitas pessoas confundem a prática simples de artes marciais com Kung Fu, ou com Kung Fu. São duas coisas meio diferentes. Muitas academias exibem o nome Kung Fu e exibem o nome Shaolin. No entanto, essas academias não fazem a prática real do Kung Fu, nem tampouco a prática real de Shaolin. Shaolin era um mosteiro, um monastério budista. Então vamos começar por essa definição. Então, muito bem. A palavra Kung Fu, na China, ela é utilizada em muitos casos. Se o indivíduo é um bom artista, tem muita habilidade em alguma coisa, é excepcional em alguma coisa, por exemplo, em música, um excepcional músico, um excepcional artista plástico, um excepcional filósofo, poeta. Então, disse que esse indivíduo possui um Kung Fu extremamente elevado. A tradução em si da palavra, se fosse ao pé da letra, Kung Fu significa tempo de habilidade, ou momento da habilidade. Mas, na verdade, tem um sentido filosófico muito maior. Então, Kung Fu significa, o desenvolvimento de uma arte superior. Ou seja, uma arte superior, que destaca de alguma forma. Ok? Se o indivíduo fosse um artista marcial muito bom, que transcendesse aos demais em vários aspectos, principalmente no aspecto interior, espiritual, filosófico, esse artista marcial poderia ser chamado de um artista de Kung Fu, um Kung Fu. Ok? Então, no mosteiro Shaolin, onde viviam monges budistas, uma forma de Kung Fu especial, surgiu então uma forma de Kung Fu especial, o Kung Fu Shaolin, do mosteiro Shaolin. Este Kung Fu, desenvolvido pelos monges, era uma integração que acontecia a seguinte coisa. O Kung Fu Shaolin, ele era o seguinte: o Shaolin, ele abrangia a vivência integral budista. O discípulo vivia no mosteiro, ele vivia uma vida, vivia os princípios budistas todos. Este monge estudava toda a filosofia budista e taoísta com profundidade. Esse estudante meditava. Esse estudante desenvolvia com profundidade o seu espírito, a sua parte espiritual.
Esse indivíduo treinava profundamente a sua vida sexual, a sua questão interior, a sua questão do celibato. É um processo sacerdócio. E este discípulo em Shaolin treinava artes marciais. Muito bem. Então veja bem, a definição clássica de Kung Fu Shaolin, é uma prática que envolve todas estas linhas de aprendizado do discípulo. A arte marcial é uma parte dentro desse aprendizado do Kung Fu. Uma coisa importante que os monges eram obrigados a aprender era a medicina, toda a ideia da medicina chinesa. Acupuntura, toda a teoria dos meridianos, dos pontos, o conceito de yin e yang, toda a essência do pensamento taoísta, aplicado ao corpo, à medicina. Então o monge, esse Kung Fu Shaolin englobava esse ser. Tá ok? Então este era Shaolin. O que aconteceu com os tempos? Esses filmes que vocês veem na televisão, eles são tão babacas, são tão bobos, que a única coisa que eles destacam de Shaolin é a parte marcial. Nenhum outro aspecto é envolvido. A não ser aquele seriado que passava na televisão há muitos anos atrás, com o David Carradine, chamado Kung Fu mesmo. Aquele seriado tem uma conotação filosófica e espiritual muito profunda, mostrando a vida no mosteiro. Então, toda a vivência desde a infância, toda a convivência com o mestre, as práticas espirituais, as leituras, vou aprender a ler e escrever, aprender música, aprender medicina chinesa, né? E você aprender as artes marciais como uma ferramenta de treinamento interior. Esse conjunto todo se chama Kung Fu. Tá? Agora, o que vocês não podem confundir é pegar essa arte marcial, por exemplo, lá na China antiga, na China existia, né, reis, imperadores, impérios, exércitos, soldados. Esses soldados todos treinavam artes marciais. A manipular trocentos mil tipos de armas, armas de guerra, certo? Em várias cidades, em várias regiões, existiam professores de Kung Fu. Mas a maior parte desses professores de Kung Fu, eles ensinavam artes marciais, que na China se chama Wushu. Ó, Wushu, até que se escreve. Essas artes marciais é a arte da guerra. É como um samurai japonês, por exemplo, que treina artes marciais para proteger o imperador. Ele não tem nada de budismo, não tem nada de taoísmo, ele é sabe, como os ninjas são assassinos pagos na antiguidade, eram assassinos pagos, né, eram mercenários, eram muito hábeis em artes da guerra, em artes marciais, mas não tinha filosofia, não tinha ética alguma para usar suas artes marciais. Entendeu? O que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo hoje que a maior parte das academias que proliferaram no Ocidente, elas viraram esporte. Elas viraram simplesmente um esporte. O mais engraçado de tudo, ultimamente, né, eu fui assistir uma demonstração de Kung Fu, nós vimos uma demonstração de Kung Fu no Brasil, dos monges que vieram da China, mas nenhum monge abriu a boca para falar absolutamente nada sobre este outro lado. A China comunista só permite que eles apresentem artes marciais. Por causa da própria doutrina da filosofia comunista. Então hoje, nós não temos um Shaolin. Nós não temos um verdadeiro Kung Fu na China. Por causa da China comunista. Ela proíbe toda essa questão filosófica, religiosa, espiritual. Isso aí é proibido. Ninguém pode exercer isso lá. Então, o Kung Fu virou... O nome Kung Fu virou um esporte olímpico. Agora, as Olimpíadas vão ser na China. Você vai ver, eles vão introduzir o Kung Fu como arte de apresentação. Vai ser um puta de um show de artes marciais. Mas show de artes marciais e de Wushu. Vai levar o nome de Kung Fu, porque esse nome aqui é que ele difundiu-se no mundo.
Mas pode ter certeza que não vão apresentar absolutamente nada do budismo, do taoísmo, da essência do pensamento. Porque se eles fazem isso, eles têm que admitir o Dalai Lama depois lá atrás, né? Eles têm que admitir a reclamação do Dalai Lama, que é um líder espiritual do Tibete, e a China não quer devolver o Tibete, mas nem a pau para o Dalai Lama. Então, nós temos que tomar consciência do que existe. A maior parte das pessoas tem contato com o Kung Fu de academias, ou de filmes. Filmes tolos, babacas, que só mostram a questão marcial. Mas não mostra aquela questão filosófica, aquela questão espiritual. Eu aconselho vocês a assistir uma outra palestra que eu fiz, especificamente com o seguinte título: O Caminho Iniciático no Mosteiro de Shaolin. Aí vocês vão entender a vida de um monge, toda a prática do monge. Hoje nós vamos falar, na nossa palestra, especificamente sobre o Kung Fu. Tá? Muito bem. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Então, na verdade, o que acontece na China, existem muitas formas de Wushu. Muitas. Classicamente, o Wushu está dividido em duas escolas, que nós chamamos de escolas internas, né? E escolas externas. Ok? Nessas escolas internas, existe uma divisão chamada de escolas de punho leve e escolas de punho duro. Isso na interna. E as externas não tem essa classificação. Elas externas estão divididas em estilos regionais. Estilos regionais. Nós já vamos explicar o que significa isso. Muito bem. As escolas internas, chamadas de Wushu interno, são escolas que trabalham de duas maneiras. A escola chamada punho leve ou punho suave, para vocês entenderem, o Tai Chi Chuan é considerado um Kung Fu interno, um Wushu, né? E, na verdade, algumas pessoas vão chamar de Kung Fu. Tá? Então, deixa eu esclarecer também aqui, deixa eu colocar aqui embaixo. Olha, então isso também vai ser chamado de Kung Fu às vezes, em muitos casos. Então, o Tai Chi Chuan, praticado com leveza, com suavidade, né? É uma forma de arte marcial também, de Kung Fu, da escola de punho leve. Uma outra escola de punho leve é o Pakuá, que é treinado de uma forma leve, suave, também dando uma voltinha em torno do símbolo. É uma linha de Kung Fu chamado Pakuá. E as formas internas de punho duro, que a gente chama interna, são exercícios assim, ó, presta atenção, ó. Onde os exercícios são executados com profunda firmeza e respiração, forçando toda a musculatura. São técnicas especiais de massagear o corpo através de respiração. Onde toda a força é empregada no final do golpe, com técnicas internas. A gente massageia os órgãos internos. O processo é de trazer a energia de dentro para fora. Mas ela não é leve, você vê, ela é dura, firme, força, concentração. Tá? Existe, no próprio estilo Shaolin, aqui vai existir muitas escolas. Existe o Xingyi, sabe? Uma escola chamada Xingyi, né? Xingyi que fala. E, para você ter uma ideia, hoje na China existem mais de 500 linhas de Kung Fu registradas. Mais de 500 linhas de Kung Fu registradas. Porque na verdade, cada região da China, a China é um país muito grande. Cada região da China tinha uma etnia diferente.
costumes até diferentes. É você pegar o Rio Grande do Sul e o Nordeste, aqui no Brasil. São duas culturas completamente diferentes. Inclusive, né, um Kung Fu que o pessoal fala do Norte, o Kung Fu do Norte ele tem características de movimentar-se, devido à etnia do indivíduo ser mais esguio, alongado, física, se desenvolve um Kung Fu utilizando mais pernas, mais certas técnicas. O Kung Fu do Sul, devido à postura, ao próprio desenvolvimento corporal do indivíduo, se explora outras técnicas, outro tipo de movimentação. E na época da China feudal, cada região desenvolvia então uma técnica especial de artes marciais, um jeito diferente de praticar artes marciais, de movimentar espada, de movimentar armas e tudo mais. Isso é muito diferente. Você vê, o karatê japonês é uma coisa, o taekwondo coreano é outro jeito, todos derivados do Kung Fu. As artes marciais asiáticas todas são derivadas da China. E quando chegam nos seus países de origem, dos seus países, né, elas sofrem modificações, adaptações e cria-se linhas e estilos bastante específicos. Né? Quem observa as artes marciais vê como que é completamente diferente a movimentação do corpo. Por exemplo, a Índia, existem muitas artes marciais na Índia. E as artes marciais indianas são muito diferentes do Kung Fu. Algumas coisas até parecem o Kung Fu mais clássico, Shaolin, imitando os animais. Tá? Muito bem. Então, este é um resumo. As escolas externas aqui estão Shaolin e tudo mais, mas existe Shaolin interno também. É uma coisa muito interessante. O mosteiro de Shaolin, ele absorveu muito das culturas das artes marciais de certas regiões e também desenvolveu Kung Fu muito próprio, muito característico. Então, o Kung Fu Shaolin, que se desenvolveu dentro do mosteiro Shaolin, então ele, devido ao fato desse mosteiro ser zen, este Kung Fu se tornou um dos mais avançados, mais respeitados e mais poderosos da China. Primeiro, porque eram idealizados, projetados e executados por seres iluminados. Esses mestres iluminados que criavam o Kung Fu em Shaolin, esses mestres conheciam todas as leis energéticas do corpo, da medicina oriental, criavam movimentos e técnicas de respiração estritamente dentro das leis energéticas e espirituais do homem. Coisa que, às vezes, certas linhas de Kung Fu é dito que quando certos exercícios são feitos, agride o coração. O indivíduo treina muito tempo certas técnicas, ele morre cedo do coração, morre de ataque cardíaco, de AVC. Você está entendendo? Por forçar demais certas técnicas e prejudicar certos órgãos. Por isso que é importante, né? Você tem artistas marciais anabolizados, né? Completamente cheio de droga anabolizante. O que o cara quer ganhar medalha, ficar em primeiro lugar, isso é importante para ele. Se acha que em Shaolin, no Zen, é importante ganhar medalha, chegar em primeiro lugar ou vencer alguém? Não. O porquê se treina artes marciais? O porquê se treina Kung Fu em Shaolin? Qual o objetivo central? Né? Muito bem. Então esse Kung Fu que foi desenvolvido aqui, nós vamos falar sobre ele, e é ele que importa. Eu não vou muito falar dos outros Kung Fu externos, tá? Porque não é o ponto da nossa palestra, que a nossa palestra vai falar de o poder espiritual do Kung Fu. Então, para nós falarmos sobre o poder espiritual do Kung Fu, eu preciso falar de quem construiu o Kung Fu com base espiritual. Não adianta eu falar de um general Shang lá que construiu um Kung Fu simplesmente para lutar no exército, para matar pessoas e destruir pessoas. Não tem nada a ver com espírito, com alma, com zen. Então isso não tem nada a ver com um caminho espiritual. Mas, então, eu vou falar exatamente do Kung Fu de Shaolin, porque é um mosteiro zen e é praticado de uma forma zen, objetivando o caminho espiritual. E nós vamos mostrar como essa ferramenta do Kung Fu é uma ferramenta poderosa quando canalizada para o espírito, para o espiritual. Ela abre portas, ela engrandece o homem de uma forma incrível, devido à sua disciplina, devido à sua perseverança, devido ao jeito como o discípulo aprende a treinar o Kung Fu.
Um exemplo eu posso dar na minha vida. Eu dirijo essa nossa escola de Kung Fu, essa nossa escola aqui de artes marciais que está na cidade de Limeira, há 31 anos. Nós inauguramos a nossa escola, né? Nós começamos a trabalhar com prédio mesmo com a nossa escola em 76. Ou seja, em 2006 completamos 30 anos. Em 2007, 31 anos. Em setembro de 2007, completamos faz pouco tempo 31 anos. Eu tenho alunos meus desde a primeira inauguração da academia que hoje trabalha na cidade de Limeira com Kung Fu, com Tai Chi. Eu tenho muitos alunos de 20 anos de treino. E muitos alunos meus que se formaram, passaram tempo treinando com a gente, dão aula em várias cidades, no sul do Brasil, em vários lugares em São Paulo, espalhados por aí. Eu tenho muitos alunos que procuram seguir um pouco essa doutrina que nós ensinamos, né? Então, eu posso falar de mim, da minha vida, o que o Kung Fu fez por mim, no meu processo espiritual. O Kung Fu foi uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida. Porque eu sempre fui uma criança assim do interior, sabe? De uma família pobre, de uma família humilde. Nenhum dos meus pais são estudados. Eu não tive assim acesso a uma cultura através dos meus pais. Então todo o processo cultural eu tive que lutar, batalhar, buscar sozinho. Saí de um bairro bem de periferia, na cidade de Limeira mesmo. Na época que eu era jovem, era uma periferia onde tinha muito bandido e ladrão. Sabe, drogas, aquela coisa toda. Então a minha família, nós tivemos uma energia espiritual muito boa e nós sempre fomos muito protegidos espiritualmente e nós sempre seguimos esse lado espiritual muito forte. Então o fato de eu ser um médium desde criança, um sensitivo desde criança, ter essa capacidade espiritual na minha família, meus irmãos, todos são espiritualistas e médiums também, né? Então o fato de eu ter essa sensibilidade espiritual, desde muito cedo começou a me mostrar uma outra direção. O fato de nós contatarmos com os espíritos nos trouxe uma outra visão de universo e de mundo. E o fato de eu sintonizar desde muito cedo na minha vida, por volta dos 14, 15 anos da minha idade, eu comecei a me interessar por artes marciais, por Kung Fu, né? Isso foi me conduzindo e cada vez mais eu me aprofundando, fui treinando, fui dedicando profundamente. Mas era uma época muito difícil, porque nessa minha época, antes da década de, por exemplo, a década de 70, 68, 69, não existia escolas de Kung Fu no Brasil. Não existia nenhuma. Ninguém sabia o que significava a palavra Kung Fu. Falar Tai Chi Chuan, então era xingar as pessoas de alguma coisa que ninguém sabia o que era. Porque o nome Kung Fu só surgiu no Brasil, presta bem atenção, após a morte do Bruce Lee. Após a morte do Bruce Lee. O seriado famoso do Kung Fu, que entrou no Brasil e abriu o Kung Fu para o mundo, porque foi um seriado de muito sucesso, ninguém sabia que existia Mosteiro Shaolin, ninguém sabia que existia Kung Fu na China. Este filme abriu as portas. Esse filme ele foi inaugurado depois da morte do Bruce Lee. Na verdade, eles estavam produzindo esse filme quando o Bruce Lee estava fazendo aquele filme Operação Dragão. O Bruce Lee foi um dos candidatos para ser o ator do filme do seriado do Kung Fu que o David Carradine apresentou, né? Então, mas o diretor queria um ator zen, dar um caráter super zen. E o Bruce Lee tinha uma característica muito de arte marcial, muito de porrada. Os filmes dele eram muito de morte, sangue. E o diretor falou, eu não vou botar esse cara para interpretar o monge Shaolin. Porque ele não tem nenhuma característica de um monge Shaolin. Entendeu? Por isso eles acabaram optando por um artista americano que não sabia absolutamente nada de Kung Fu quando foi contratado. Por isso as lutas marciais no filme são muito ruins, tecnicamente falando, para quem entende de Kung Fu.
No entanto, a filosofia e a harmonia que está sentado o filme é que foi perfeito. Foi perfeito. Nesse ponto, os americanos foram mais perfeitos que os chineses para fazer filme. Porque a China é muito comercial, aqueles filmes extremamente comerciais. Para vender, artes marciais, luta, vingança, morte, morre 1000 no filme, né? Mas o público americano não quer isso. O público americano é um público de alto nível, sabe? Buscando filosofias mais avançadas, superior, culturalmente mais avançado. Então o que acontece? O diretor falou, eu quero um filme assim, dentro desse roteiro, dentro dessa proposta zen. Porque o zen nos Estados Unidos, na época, estava muito em moda. O budismo e o zen nos Estados Unidos estavam muito em moda, por isso que eles fizeram esse filme. Tá? Se vocês assistirem, pegar esse documentário, que tem, esse seriado que tem hoje, já saiu em locador, tem os extras lá no primeiro filme, e você vai ver os diretores do filme falando sobre toda essa questão. Por que não contrataram o Bruce Lee? Tá? Por que escolheram um dançarino, não um artista marcial? Para dar a outra característica mais sóbria, mais meiga, mais leve. Muito bem. Então, nesses meus 31 anos de artes marciais, ou seja, de dar aula, de ter academia, eu tenho mais um tempo de treino antes, né? Transformou a minha vida. Por quê? O treinamento do Kung Fu me deu uma força, me deu uma disciplina, me deu uma capacidade de saúde física, de força interior, de equilíbrio, porque nós treinamos muito equilíbrio, força, postura, posição. A leveza do Tai Chi Chuan, então, nos traz a suavidade. E outros estilos de Kung Fu nos dão destreza, força, técnica, imitação dos animais. Hoje vamos falar já sobre os animais. E, unindo com essa minha parte espiritual, eu era muito interessado em filosofia. Muito, 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 muito. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. No começo, quando eu comecei a treinar, só existia uma escola no Brasil. Uma. De fundo de quintal, em São Paulo. O único chinês que dava aula. É claro que eu não vou citar o nome. Mas eu fui assistir umas aulas, fui conversar um pouco com ele, mas me decepcionei profundamente com a pessoa. Sabe? Um ar arrogante. Eu queria um mestre de Kung Fu. Na verdade, eu estava procurando um monge para me ensinar, coisa que ia ser impossível, né? Nós criamos aquela visão daquele mestre de Kung Fu do mosteiro, do filme, sabe? Então, eu principalmente estava procurando um orientador espiritual, às vezes muito mais do que um mestre em Kung Fu de artes marciais. Mas eu gostava demais, eu me identificava demais com a prática do Kung Fu, com as técnicas, com a posição, com os animais, com a força. Eu assistia tudo quanto é filme de Kung Fu que aparecia, desde os piores até os melhores. Eu gostava de ver tudo, sabe? Para mim, os movimentos eram uma coisa maravilhosa, a imitação dos animais, então eu ficava encantado com aquilo, como se eu já tivesse vivido isso em outras vidas. Tá? Muito bem. Mas, quando você caía na real aqui, você ia procurar um professor, um mestre, era terrível. Então o que eu fiz? Eu fui aprender. Aí um chinês começou a dar aula em Campinas. Fui lá, aprendi umas coisas com ele, comecei a aprender kati, exercício. Mas não é nada de filosofia, viu? Não abri a boca para falar com você. Outra coisa complicada na época, os chineses eram muito fechados, não gostavam, eram racistas, não gostavam de ensinar para brasileiros. A maior parte deles só ensinava para chinês, não queria ensinar Kung Fu para brasileiro. Já começa por aí. Existia esse... E outra, esses chineses não falavam uma só palavra em português. Você não conseguia comunicar com ele, conversar com ele. Entendeu? Fui aprendendo um pouco aqui, um pouco ali. Aí o tempo foi passando. Né? Não vou contar o meu lado espiritual ainda. Contar o lado prático da coisa. Né? Porque as pessoas chegam e falam, quem que foi seu mestre? Você aprendeu com quem? Bicho. Na época, não tinha cara realmente bom, com todas essas características para ensinar. Então o que eu fazia? Pegava um pouco daqui, que eu achava bonito, esse Kung Fu, ia na outra escola, pegava com outro professor um pouco, treinava ali, e fui juntando. E percebi que aquilo que eu buscava não estava nas academias.
Essa foi a minha conclusão. Aquilo que eu buscava não estava na academia. E eu ia ficar 10 anos dando chute, treinando em competição, torneio, arrebentar a cara aí. E não ia aprender aquilo que eu estava buscando. Agora, o que aconteceu comigo? Aconteceu comigo uma coisa muito engraçada. Eu sempre fui médium ao outro lado, médium sensitivo. Tá? E sem contar o lado que eu fui estudar, fazer universidade, fazer física na Unicamp, aquela coisa toda. O interessante é que quando eu fui fazer física na Unicamp, eu entrei no primeiro ano, sabe? Aí, gente, no segundo ano de faculdade meu, entrou um chinês para fazer faculdade. Um moço de 18, 19 anos, um chinês. E eu comecei a fazer amizade com esse chinês. Ele falava muito pouco, ele era de uma outra turma anterior à minha, né? Mas foi uma amizade tão maravilhosa e tão perfeita, porque esse chinês tinha um pai, escultor, artista plástico, e ele falava chinês fluentemente, porque viveu numa família de chinês. E estudante do Tao Te Ching, estudante de filosofia, o cara manjava tudo desse lado, tudo que eu sempre busquei, queria alguém para conversar, para discutir. Você sabe o mais louco de tudo? Que esse cara era casado com uma menina, bem novinha, ele estava casado com uma brasileira, fizemos amizade e descobri que esta mulher era uma médium, mas uma médium que vocês não têm noção. Nesta época por volta de 78 aproximadamente, o mestre Liu Pailin começou a dar aulas no Brasil. Ele chegou no Brasil e começou a dar aulas de Tai Chi. Era um dos únicos mestres de Tai Chi que veio, por exemplo, um velhinho de 80 e poucos anos. 70 e poucos anos na época ele tinha. Né? E eu lembro que eu e esse chinês fomos fazer um curso de 6 meses com esse chinês. Nós fomos juntos fazer um curso. E o interessante que no final das contas esse meu amigo acabava fazendo a tradução da palestra, porque esse campeão não falou uma palavra em português, esse chinês. Este velhinho foi um dos primeiros a vir no Brasil com um profundo conhecimento filosófico. Ele sabia muito sobre Tai Chi. Ele sabia muito sobre taoísmo, sobre filosofia, sobre medicina. O filho dele era médico acupunturista chinês, formado na China. Então ele tinha um grande conhecimento. Inclusive o movimento de Tai Chi dele, as sobrinhas dele chinesas, da família dele também faziam Tai Chi com ele e hoje elas divulgam Tai Chi no Brasil, porque o Pailin morreu, mas o Instituto Pailin ainda existe. Então nós começamos ali. E eu já praticava Tai Chi de uma outra linha, praticava Kung Fu de uma outra linha, né? E eu já dava aula de Kung Fu aqui na cidade de Limeira, porque minha escola, eu falei para vocês, comecei em 76. E esse chinês começou a vir me ajudar. Aí eu e ele juntos, começamos a dar aula de Tai Chi em Campinas, num espaço. E nós dávamos aula juntos. E a nossa aula era prezada pelo seguinte aspecto. Era 2 horas de aula. 1 hora nós praticávamos o movimento de Tai Chi. E 1 hora, obrigatoriamente, nós sentávamos com o grupo e conversávamos sobre o Zen, sobre o Tao Te Ching, sobre o taoísmo. Era uma aula sentado, conversando filosofia. Porque era tudo o que eu queria ensinar e era tudo que eu sempre busquei e não encontrei nas academias. Então eu falei, eu não vou fazer isso, eu vou dar uma aula agora, né, daquilo que eu sempre quis aprender. E, nossa, veio muita gente, começou a vir muita gente. Né? Eu tenho fotos da minha academia aqui com 200 pessoas numa quadra, treinando Kung Fu, fazendo demonstração, apresentação de Tai Chi. Eu também tenho uma apresentação de Tai Chi, uma foto que vocês vão... Se vocês entrarem no meu site, na internet, vocês vão ver a história da minha academia, né? Ao longo desses 30 anos, desses 31 anos. Dei foto desde a abertura da primeira academia até os dias de hoje. Tudo o trabalho que nós fizemos. E vocês vão ver que vai ter umas fotos com o mestre Liu Pailin vindo fazer conferência para os meus alunos na minha academia.
né? Uma apresentação grande que nós fizemos aqui em Limeira, no ginásio de esportes. E esse mestre Liu Pailin, quando era vivo, veio fazer essa palestra, fazer uma apresentação de Tai Chi para os meus alunos, para todo mundo. Então nós temos uma relação muito boa com esse mestre. Mais tarde veio um mestre no Brasil chamado Mestre Ho, que era um mestre sacerdote taoísta, né? E aí eu fiquei uns 2, 3 anos fazendo curso de taoísmo com ele. Foi onde eu aprendi chinês mais, fui estudar chinês, sabe? E fui estudar o Tao Te Ching profundamente, porque esse homem entendia tudo de Tao Te Ching. E foi a partir daí que eu estudei chinês e fiz a tradução do Tao Te Ching do jeito que era, ao pé da letra, para depois eu fazer, mais tarde, ultimamente, eu fazer a minha tradução e a minha versão do Tao Te Ching, do livro clássico de taoísmo chinês do Lao Tzu. Então, o mais interessante de tudo, que vai entrar o espiritual agora, que é a coisa mais interessante, foi eu e esse meu amigo chinês, nós éramos muito amigos, nos identificávamos, a gente se amava muito, era uma coisa assim muito, muito bonita mesmo. E a mulher dele era uma tremenda de uma médium. Um dia nós fomos fazer uma sessão espiritual, porque eu também era médium, já participava de reuniões espirituais há muito tempo, né? Em centros espíritas, esses tipos de reunião que existe. E nós fomos fazer uma reunião na casa dela. Quando nós sentamos, eu e ele e ela recebeu um mestre chinês. Aí foi o marco. Esse mestre chinês se apresentou conosco como mestre Kuan. Sabe? E esse mestre Kuan dizia que já conhecia eu há muito tempo. E que ele estava ali, a partir daquele momento, para orientar naquilo que eu estava realmente buscando e não encontrava aqui. Que era o espiritual da coisa. Eu treinava Kung Fu, estudava filosofia e tal, e eu queria ir além. Mas sabe quando você quer ir além e não tem ninguém para te ensinar? Não tem nenhum professor para te ensinar? E aí essas portas se abriram. Nossa, a gente queria reunir todos os dias à noite nós ia lá para ouvir o mestre nos orientar, falar, nos ensinar. Você precisa ver esse mestre falando mediunicamente através de uma pessoa que nunca viu Kung Fu na vida. Olha, uma médium, uma moça que nunca viu Kung Fu na vida, não entendia de nada. Quando ela incorporava esse espírito, esse ser, você precisava ver ela falar sobre Kung Fu, falar sobre o Zen, falar sobre o mosteiro Shaolin, porque ele se apresentava como um monge do antigo mosteiro Shaolin. E aí, muito engraçado, que aí começou a vir uma fila de chineses, né? O engraçado é que esses chineses chegavam e não falavam português direito. Quando chegavam. Aí eles falavam para nós, prometemos que vamos aprender a sua língua só para ensinar vocês. E semana a semana eles iam melhorando a língua, sabe? Melhorando a língua e falando com a gente de forma mais clara. E nós tivemos uma época tão rica de convivência com esses mestres. Esses mestres foram evoluindo. Aí, e falavam do Kung Fu, e nós treinando Kung Fu, nós ensinando Kung Fu, e disciplina forte. Então, agora aconteceu uma coisa muito louca, porque além de nós termos alguns professores físicos que nos ensinavam, né, as coisas que nós queríamos, nós tínhamos um canal espiritual, através da mediunidade, fantástica. A minha mediunidade começou a se abrir pra caramba. Começou a se abrir pra caramba. Né? Com a chegada desses espíritos. Esses espíritos começaram a dar uma força ao nosso Kung Fu, transcendeu aquilo que nós estamos vivendo. Nós pudemos perceber o elo espiritual que aquela energia, que aquela prática estava nos conduzindo. E os mestres espirituais nos falavam sobre a prática do Kung Fu, como deveríamos praticar o Kung Fu, como deveria ser feito, de que jeito, falar. Nossa, a gente estava assim nas nuvens, porque era tudo aquilo que eu sempre quis na minha vida, ouvir e aprender de um mestre. E as portas da mediunidade é que abriu isso. É óbvio, né? Você imagine, né?
Depois disso, nós acabamos nos afastando um pouco de ser, de ir. Depois desse tempo, passou 80, 81, nós ficamos mais no nosso canto mesmo, sabe? Nós tínhamos tudo que a gente queria, um homem que sabia de tudo, uma porta para, sabe? Né? O engraçado é as pessoas chegarem, por exemplo, na nossa escola, porque o que é seu mestre? Que linha de como que você faz? Eu falei, puta, agora melou, né? Como é que ela vai explicar? Aí eu falo para a pessoa, olha, a gente aprendeu com vários professores aí, tal, né? Mas dá para falar, olha, o nosso Kung Fu vem também de um elo espiritual, de um canal espiritual, de um processo. Não, o cara tá louco interna, né? Então por isso nós construímos uma escola sentada e dirigida por mestres espirituais mesmo, que nos dão os conselhos, que nos ensinam. E até hoje, esses mestres espirituais nunca saíram do nosso lado, nunca nos abandonaram nas nossas práticas. Tá? A minha experiência de projeção astral, saída do corpo, desenvolvimento da minha terceira visão, da abertura da consciência, esses monges participaram constantemente desse processo de crescimento. A minha mediunidade abriu mais ainda e, depois de muito tempo, eu também incorporava, ou seja, recebia esses mestres espirituais para dar mensagem para as pessoas, sabe? Era o meu papel de médium, porque eu já trabalhava como médium de outra forma, com outros espíritos. A partir desse momento, então, nós juntamos essa força espiritual do Oriente, que a gente chama corrente do Oriente, mas centrada em cima daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos treinando e buscando, que era exatamente a prática do Kung Fu e como essa prática do Kung Fu, essa disciplina na nossa academia, iria nos levar a uma visão espiritual, a um despertar espiritual, a um crescimento espiritual. Envolvendo todos esses aspectos daquilo que se fazia em Shaolin. Então, realmente, nós construímos uma academia muito diferente. Muito diferente. Com muito mais base no mosteiro espiritual do que numa academia de arte marcial que vai para torneios, competições, essa coisa toda de federação de Kung Fu. Nós não temos absolutamente nada a ver com federação de Kung Fu, porque nós não consideramos o Wushu. Nós não somos uma escola de Wushu. Nós somos uma escola de Kung Fu. Nós somos uma escola espiritual. Nosso objetivo é um crescimento zen, treinar, matar o ego e não encher o ego de medalha, né? É o inverso o nosso ensinamento. Então o nosso Kung Fu ele está sentado no verdadeiro crescimento espiritual. Nós fizemos um projeto, uma época, por volta de 1990, nós até criamos uma comunidade onde nós íamos num sítio treinar Kung Fu todo final de semana aqui na cidade de Limeira. Esse projeto durou mais ou menos uns 2 anos, né? E foi uma experiência maravilhosa para nós. Vocês vão ver no nosso site também fotos dessa época, né? A gente treinando no campo, fazendo um treinamento bem à moda antiga, né? Como se fosse um mosteiro mesmo, né? E agora nós estamos com um projeto maravilhoso de levar essa escola avançada para as montanhas do sul de Minas, onde lá nós vamos recriar, né, uma forma bastante avançada e moderna do terceiro milênio de usar o treinamento do Kung Fu como base fundamental para o nosso crescimento espiritual. Veja bem, usar o Kung Fu, as artes marciais, Tai Chi, Kung Fu, Yoga, como ferramenta de crescimento interior. Onde nós vamos ter uma íntima ligação com o plano espiritual, uma íntima ligação com os espíritos orientais, com os mestres orientais que realmente viveram em Shaolin, que são os verdadeiros precursores dessa arte maravilhosa. E a partir daí, então, eu acho que nós vamos lançar uma semente para a nova era, neste caminho. Por quê? Porque nós vamos resgatar, através da mediunidade, dos ensinamentos dos espíritos, nós vamos resgatar tudo aquilo que o comunismo matou, tudo aquilo que essa ideologia política que está hoje no mundo, do capitalismo, certo? Do mundo da matéria, onde o espiritual não tem vez, onde o espiritual foi destruído pelos esportes, tudo virou esporte, competição, né? E a arte zen, a arte espiritual foi deixada de lado. Então, o nosso trabalho é usar o canal espiritual para resgatarmos exatamente aquilo que se fazia em Shaolin,
aqueles ensinamentos puros e verdadeiros daquela época áurea de Shaolin, da dinastia Ming, das dinastias mais antigas, né? Uma escola iniciática. É isso que nós queremos montar. Nós queremos criar um Kung Fu iniciático. Um Kung Fu que leve o indivíduo à iniciação espiritual. Não um Kung Fu que leve ele a ganhar medalhas, torneios. Olha, gente, eu estou dentro das artes marciais faz tempo. Olha, eu conheço vários campeões de artes marciais de Kung Fu no Brasil que cheiravam cocaína para ir disputar torneio. Complicado, claro que eu não vou citar nomes, mas da mesma forma que você pode pegar no boxe, no esporte, quantos doping não tem, né? Nos Jogos Olímpicos, quantos dopados não vão correr, não é verdade? Hã? Quantos indivíduos que têm traços de cocaína no sangue, né? Nos esportes? Ah, porque eu tomei chá de coca na Bolívia, porque eu tomei... pô, né? No fundo, os esportes, ele é podre. Por que ele é podre? Porque as pessoas só querem vencer, não importa como. Não importa a sua saúde, né? Não importa o seu corpo, o teu espírito, a tua alma, isso não existe. O cara quer vencer, chegar em primeiro lugar, ficar lá com o ego desse tamanho, ó, eu sou melhor. E para isso vale tudo, né? Vale anabolizante, droga, né? Cocaína, fumar crack, vai saber que os negros aprontam. Principalmente porque no Kung Fu, gente, não tem esse negócio de antidoping, não, sabe? Se tivesse, acho que não passava metade. Por quê? Porque o professor que ensina, o professor que difunde isso, não tem nada de espiritual. Não tem nada de zen, não tem nada de budismo. E não é isso que eu quis para a minha vida. Eu nunca quis isso para a minha vida. É óbvio que eu não vou querer isso para os meus alunos. Porque eu sempre fui um buscador espiritual. O Kung Fu foi uma disciplina, foi um canal que eu encontrei de praticar o Zen e que foi uma das coisas mais importantes na minha vida espiritual. Isso eu quero deixar bem claro para vocês, que todo o conhecimento espiritual que eu tenho hoje, toda a minha experiência espiritual veio através da orientação desses mestres avançados no espírito. Sem eles eu acho que eu não seria nada. Eu não teria esse conhecimento para estar falando aqui para vocês hoje de todas essas conferências, esses temas que eu tenho falado para vocês. As academias hoje estão muito vazias de Kung Fu. Estão muito vazias. Eu sei porque eu sei como é que movimenta as academias. Hoje, o que está lotada? Vale tudo, jiu-jitsu, é porrada mesmo, aquelas lutas, aquelas coisas que você vê aí nos canais acabam, aquelas lutas loucas, vale tudo, sabe? Longe, distante das artes. Se você montar uma academia de vale tudo, lota de aluno. As mulheradas então enchem a sua academia. Mas hoje, se você montar uma academia de Kung Fu, com uma proposta assim, você fica com meia dúzia de aluno. Por isso, o meu processo é interior. Eu vivo isso 24 horas por dia, porque eu sou um sensitivo, um médio, eu vivo a minha espiritualidade 24 horas por dia. Eu fiz uma revolução na minha vida, né? Largando a universidade, largando emprego. Hoje eu só vivo com a minha escola, eu vivo para a minha escola, para o meu caminho espiritual. Isso é o processo. Por isso que eu estou falando para vocês, nós estamos criando agora esse nosso projeto que nós vamos implantar no sul de Minas, que é esse Ashram, que é essa escola Zen do futuro, onde nós vamos incorporar as artes marciais, o Kung Fu como ferramenta, né? O Tai Chi Chuan, o Yoga, essas 3 linhas, como ferramenta fundamental de treinamento interior. Mas ferramenta de treinamento interior. Não vai ser uma academia de artes marciais lá. De jeito nenhum. Eu nunca criei uma academia de artes marciais. Eu tentei criar uma escola de sabedoria. E eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo, que gostam de artes marciais, gostam de Kung Fu e gostam de espiritualidade, porque na verdade o meu público é mais esotérico, mais espiritual que qualquer outra coisa. Eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou falando. E hoje, a maior parte do meu público de Tai Chi, de Kung Fu, não são pessoas que batem na minha porta para vir aprender Tai Chi e Kung Fu.
São pessoas que assistem minhas palestras, são pessoas que entendem a minha proposta espiritual e esotérica, aí elas procuram o treinamento com o Laércio. Elas querem treinar com o Laércio, porque o Laércio tem essa proposta esotérica, tem essa proposta espiritual, aí as pessoas vêm por esse motivo. Aí eu aceito você como meu aluno. Porque é exatamente por causa, é esse tipo de ensinamento que eu quero te dar. Eu quero ensinar filosofia, eu quero que você aprenda sobre a alma, sobre o espírito, sobre a vida após a morte, sobre a transcendência, sobre tudo o que importa. Praticar arte marcial é uma ferramenta de treinamento interior, é uma prática da disciplina, é uma prática de equilíbrio corporal, equilíbrio físico, equilíbrio mental, concentração, força, para te dar coragem, destreza, habilidade para você enfrentar essa vida que não é fácil. Tá? O Kung Fu vai te dar muita saúde. Saúde mesmo, e você não fica doente. Porque você trabalha com as energias, com as forças vivas, você faz os meridianos do seu corpo todos despertarem, para não ficar bloqueado. As práticas dos exercícios de Kung Fu são poderosíssimos, são poderosas ferramentas de captar energia lá de dentro e trazer para fora. Sabe? Uma das coisas belas do Kung Fu está da seguinte situação. Principalmente o Kung Fu de Shaolin, tá? Vamos falar de Shaolin. Os monges que criaram o Kung Fu eram seres muito iluminados. Esses seres viviam a filosofia do Zen, viviam o processo de treinamento interior Zen e treinavam os discípulos dentro dessa corrente. Então eles eram extremamente ligados à natureza. Eles viviam no campo, o mosteiro era fora da cidade. Eles tinham contato com a natureza constante. Então esses monges olhavam os animais, olhavam como um tigre caminhava, a leveza do tigre, o silêncio do tigre. Né? Como o tigre entra numa floresta, o mestre dizia assim para a gente, o nosso mestre espiritual dizia assim, observe um tigre ao entrar numa floresta. Ele entra na floresta, não faz nenhum ruído, não quebra o galho de nenhuma árvore e passa do outro lado da floresta, sai da floresta sem nenhum conflito com a floresta. E você nem ouve esse animal caminhar. Ele é tão sorrateiro que você precisa ser muito vivo para sentir que um tigre está te seguindo. E às vezes você entra numa floresta, um tigre, ele te segue por 4 ou 5 dias e você não vê ele. Ele te segue por 4 ou 5 dias e você não vê ele, não ouve ele. O homem, como é que um homem entra numa floresta? Ele pega um facão e já entra, bem, arrebentando, pisando, botando o pé, sabe? Ele já entra agressivo, rude, tosco. Então nós aprendemos com o nosso mestre a criar um Kung Fu e a ser igual ao tigre. E isso, quando eu entrar numa floresta, eu também. Vou viver, vou desviar, não vou entrar em conflito com nada, não vou quebrar absolutamente nada. Ou seja, ninguém nem vai perceber que eu estou ali. De tão sutil que é. Aí o mestre falava assim, eu quero ver você fazer esse Kung Fu aí, você vai treinar o tigre agora e você vai para a cidade de São Paulo, você vai para a floresta humana. Você vai fazer o Kung Fu aqui nessa vida. Eu não quero ver você entrar em conflito com nada, com absolutamente você vai caminhar, passar pelas pessoas, naquele trânsito horrível, como se você estivesse caminhando como um tigre pela floresta. Gente, a gente recebia cada ensinamento prático desses mestres espirituais para a gente entender o que era praticar Kung Fu numa academia. Por exemplo, aí nós aprendíamos, né? Vamos treinar o tigre, vamos imitar os movimentos da garra do tigre, né? Tentar habilidade para treinar os movimentos do tigre. Né? Aí. Então, nós tínhamos que incorporar esse tigre em nossas vidas. Nós tínhamos que ter uma harmonia com o animal. A gente ia viver, a gente ia no zoológico para ver o tigre, sabe? Ver o jeito que ele andava, ver o jeito que ele era, né? Assistir a filmes, né?
para ver o tigre na floresta, como ele lutava, como ele brigava, como ele caçava a sua vítima. Os monges tinham essa prática de Kung Fu integrada, você integrava o espírito do animal. Eu lembro que um dos Kung Fu que eu mais sintonizava, que eu adorava, era o Tonglong, que em chinês significa o louva-a-Deus, né? Que é a imitação do inseto, né? Parece um insetinho, né? Com as abinhas, né? Então existe a técnica do Tonglong, né? Tá? Eu lembro que eu treinei muito, eu treino até hoje porque eu adoro, eu acho lindo, 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 um dos estilos mais lindos de Kung Fu, né? Então eu gosto muito, é uma beleza, é uma arte você praticar o Tonglong, né? E a serpente, imitação da cobra, da serpente, imitação da garça, sabe? Os monges observavam atentamente cada movimentar dos elementos da natureza. Via como a garça tinha um equilíbrio perfeito, porque ela dorme numa perna só, né? Baixa a cabeça e fica lá. A noite inteira não cai. E o homem? Tenta você ficar numa perna só. Fecha os olhos, você vai ver o que acontece com você. Você não para em pé. De olho aberto, até a pessoa fica um tempinho, ele fica lá, e pam, cai. Nós tínhamos um treinamento aqui no nosso mosteiro, que a gente falava, né, entre aspas. Nós tínhamos um tronco de 2,5 metros de altura, de madeira assim, fino, não muito grosso, fino. E nós tínhamos que subir em cima desse tronco e ficar lá numa perna só, sobre esse tronco treinando. Fazendo um movimento de Kung Fu em cima do tronco, numa perna só. Pode cair, se cair é 2,5 metros de altura. Vocês vão ver fotos desse treinamento lá no nosso site. Sabe? Vocês vão ver os alunos andando sobre troncos, equilibrando sobre troncos, né? Você vai ver uma série de coisas. Nesta palestra, eu prometo para vocês, que vocês estão me ouvindo, eu vou colocar um trecho desses treinamentos nossos, da minha escola, nesse vídeo aí. Vocês vão ver. Falando aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão ver. Eu vou dar um tempo, eu vou cortar aqui nesse momento, agora, ó, e vou colocar um vídeo da nossa escola treinando no mosteiro, fazendo esses treinamentos antigos, tá? Eu vou passar para vocês verem. Muito interessante.
nosso mosteiro. O Kung Fu é treinado com amor, com carinho, muita concentração, num ambiente de paz, de harmonia. O principal objetivo do treinamento do Kung Fu é despertar desde o mais tenro ser, o mais jovem criança, até no mais velho adulto, a capacidade de dominar os seus instintos, suas emoções. Começamos desde cedo a praticar o Kung Fu, a arte do guerreiro interior.
Chi Chuan. A arte nobre do Kung Fu. Após todo o esforço duro dos discípulos nas trilhas de Kung Fu, nos obstáculos, ao final da tarde, para relaxar seu espírito, seu corpo físico e sua alma, os movimentos leves e suaves do Tai Chi Chuan. Nossos discípulos são guerreiros fortes, mas ao mesmo tempo leves e suaves, como a pluma, como o vento suave da brisa da tarde. O Tai Chi Chuan é a expressão do espírito. Bom, voltamos do vídeo agora. Que eu vou fazer essa edição, por isso que eu estou falando isso, né? Bom, então, gente, a imitação dos animais, dos elementos da natureza, aí tinha uma parte do Kung Fu, que é chamado Kung Fu dos 5 elementos, que era a terra, ar, fogo, todo baseado nos exercícios do Pacuá, no princípio do Pacuá, que o Pacuá era um estilo de Kung Fu também, muito espiritual, muito taoísta, que anda em círculo, sabe? É uma técnica de arte marcial muito bonita, né? E o Tai Chi Chuan, né? O Tai Chi Chuan, a leveza. Porque nós, na nossa escola, nós fazíamos nossos alunos treinar os dois, tanto Kung Fu quanto Tai Chi. Por quê? Porque o nosso aluno ele tinha que ter essa firmeza, essa força, mas ao mesmo tempo ele tinha que trazer o espírito da leveza, da suavidade, da interiorização, que o Tai Chi fornece isso com muito mais profundidade. Então nós mantínhamos o nosso aluno treinando Kung Fu, forte, firme, ginástica, fazendo todo o trabalho corporal difícil, duro, os saltos, os chutes do Kung Fu, tudo isso. E ao mesmo tempo, voltando no final das aulas, à prática do Tai Chi, da leveza, da suavidade. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês que no nosso mosteiro, depois que a gente treinava todo o Kung Fu, os obstáculos, nós encerrávamos o treinamento com a prática do Tai Chi Chuan. Eu vou colocar essas imagens nesse vídeo também que vocês estão assistindo, vocês vão ver que interessante que é. Né? Porque eu sempre pautei em ensinar aos alunos as coisas antigas, as coisas de resgate do que os espíritos têm nos ensinado, de como é. Porque Shaolin era uma sociedade secreta. Tudo o que acontecia lá dentro não tem textos, não tem livros, não tem nada, só são lendas e histórias. Por isso que eu vejo que a única forma de resgatar o que se fazia em Shaolin e o que rolava lá de verdade é através do espírito. Os espíritos que moravam, que viveram lá, eles que têm que contar as histórias para nós. E quem acredita realmente na mediunidade sabe o que eu estou falando. Porque quem não acredita em mediunidade pode fechar essa fita, pode parar de assistir, porque não vai entender absolutamente nada do que o Laércio está falando. Não vai entender nada. Se você que pegou essa fita pelo nome de Kung Fu, mas é de uma academia qualquer aí, que não tem nada de espírito, pode desligar a televisão, que você não vai entender nada, nem vai concordar em nada do que eu estou falando. Porque só pode entender o que eu estou falando quem realmente é espiritualista. Quem não for espiritualista, for um praticante de Kung Fu simplesmente, esquece o que eu estou falando, desliga esse vídeo, fala que você nem me conheceu. Ah? Porque você não vai entender nada do que eu estou falando aqui. Né? Você vai querer continuar ganhando os outros, arrebentando o negro nas baladas aí. Você vai querer ganhar medalha, participar de torneio, ir lá para a China, treinar campeonato mundial. Ah, beleza, vai fundo. Eu digo para você, vai fundo. Às vezes quando você está com 20 anos, você vai fundo. Depois quando você estiver com 50 anos, você fala para mim. Você conversa comigo para saber para que caminho você quer ir depois de 50 anos. Se você ainda quer dar chute na teia, quer arrebentar tonelada, você não vai querer mais isso. Quando você amadurece, você vai querer ir além. O que é ir além? Então as pessoas perguntavam assim para mim, né? Tinha um mestre de Kung Fu, né? Então, tinha um mestre de Karatê no Japão. Mestre de Karatê no Japão. Era o único nono dan de Karatê. Um negócio assim. Não tinha.
Porque dans seriam graus, como se fosse grau. Primeiro grau, segundo grau, era faixa preta. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Blá, 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 blá. Então ele era um velhinho, tal, era o único. Aí as pessoas não entendiam, né? O que se fazia depois que você... Porque acontece o seguinte, no karatê, você tem um grupo de rotinas, você completou aquela rotina, você faz um exame e você pega a faixa preta. Aí você fica como instrutor da aula, você não vai aprender mais nada, não tem mais nada para aprender de artes marciais. É aquilo, acabou, não precisa, né? Vai aprender uma arma a mais, uma coisa. Aí você vê segundo dan, terceiro dan, quarto. Aí as pessoas ficam, que o cara fez para ter o nono dan? O que é? É uma coisa que se chama amadurecimento. É o zen que o aluno de 20 anos não sabe. É o budismo, é o espírito, é a alma. Tudo isso das artes marciais, ele não sabe com 20 anos, ele não vai aprender nunca. Ele só vai aprender com 50, 70, 60. Aí ele vai saber dessas coisas, por isso ele vai ter o nono dan, 10º dan, sabe? E a diferença é você ter um monge com as marcas do tigre e do dragão marcadas no braço, que isso aqui era a culminação de Shaolin do estágio mais avançado atingido por um monge no mosteiro. Ou seja, é a formação, é a iluminação, é o caminho da iniciação, ele era iniciado. As marcas significam o iniciado. Mas era um indivíduo que já se abriu para o espírito. Ninguém marcava a marca do tigre e do dragão se não tivesse a terceira visão espiritual aberta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A terceira visão aberta, o diálogo com o plano espiritual era básico e fundamental para você marcar. Ninguém marcava aquelas marcas do tigre e do dragão só porque lutou muito bem com o Kung Fu. Isso é bobagem. Não tem nada a ver você ser um hábil lutador de Kung Fu, de artes marciais, com as marcas do dragão. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas a beleza da ferramenta, da disciplina, o emprego das artes marciais no Mosteiro Shaolin foi uma das bases da fundação do método Zen. Nenhuma escola no mundo budista, até então, ensinava artes marciais para seus alunos no mosteiro. Shaolin foi o precursor de criar a ferramenta das artes marciais, né, como treinamento do discípulo. E essa forma de relação com as artes marciais criou um método tão famoso que é conhecido como o método Zen. O interessante é que o Zen vai para o Japão depois, né? E hoje existem muitos mosteiros Zen que não praticam artes marciais. Eles baniram as artes marciais da prática. Mas existem muitos que praticam judô, certo? Que praticam karatê, praticam o kendo no Japão, certo? Que ainda mantém, por exemplo, a tradição da arte marcial como parte integrante de treinamentos budistas. Ok? Então, fundamentalmente, o que nós podemos dizer para vocês é o seguinte: Kung Fu sem o espiritual, para mim não significa nada. Não passa de um esporte qualquer, voltado ao sistema, voltado às competições do mundo capitalista, deste mundo decadente que vai levar a humanidade a uma guerra nuclear, mais cedo ou mais tarde. Esses valores que estão aí. Portanto, para mim só tem valor uma arte marcial quando ela é praticada através do princípio espiritual do Zen. Muitos professores que aprenderam em algumas academias vão fundar outras academias sem nenhum espírito Zen, com o intuito de formar lutadores para torneios, competições, Jogos Olímpicos e tudo mais. Como o judô, viu? Jogos Olímpicos, né? Medalha de ouro do Brasil. Sabe? Perdeu o Zen da coisa. Cadê o Zen do judô? Porque, deixa eu explicar uma coisa que talvez vocês não saibam, e eu quero deixar bem claro isso agora aqui. Né? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ó, essa famosa letra... não, tô sem o Tao Te Ching aqui, né? Sumiu o livro. Essa famosa letra aqui chinesa, ó, né? Que é o Tao.
que é fundamentalmente a essência do pensamento taoísta chinês, e Tao significa caminho, porque isso aqui parece um pezinho, né? Tem um negocinho aqui ainda. Por isso que tem um pezinho, parece uma bota, significa caminhar, caminho, andar. Mas na verdade, Tao é o curso de todas as coisas. Como o universo flui, as leis do universo fluem. E você tem que fluir de acordo com essas leis. É exatamente como aquela história do tigre. O tigre é muito zen. O tigre, o que é harmonia com a natureza? É exatamente o tigre andar numa floresta, ser um elemento daquela floresta, e não destruir, não quebrar, não tirar nada do lugar. Ele simplesmente passa, contorna. O homem tolo, que não está em harmonia com a natureza, ele já chega com o trator, arrebentando tudo, quebrando tudo, já entra com aquela rudeza dele. Por isso que a gente aprende o Tai Chi, a ser suave, a contornar. Uma vez o meu mestre deu uma frase seguinte para mim, ele falou assim, no Kung Fu, se algum dia aparecer alguém para lutar com você, lute com ele e não contra ele. Presta bem atenção. Isso eu ouvi do mestre espiritual. Eu só ouvi isso do mestre espiritual. Nenhum livro que eu li na vida, eu vi isso. Nenhum professor terreno falou essas palavras para mim. Ó, lute com ele e não contra ele. Se você lutar contra, você vai estabelecer um conflito. E certamente sua vida vai estar perdida. Mas se você lutar com ele, certamente sua vida será enobrecida. Porque é exatamente... Às vezes você precisa só se defender, mais nada. Se defendeu, saiu da situação, está ótimo. Você não precisa se defender e pisar na cara do negro, arrebentar o cara, sabe? Você está entendendo? Que é o espírito de muito negro aí, que quer arrebentar o outro. Não, eu não quero arrebentar ninguém. Se eu precisar lutar um dia, por situação que não tem como, eu vou só usar toda a minha habilidade para me desviar, para ser aquele tigre que caminha na floresta, sabe? E passou, me libertei da situação, olha, puxa, eu vou embora. Tá. Então veja bem. Então tudo aqui está o espiritual do Kung Fu. O Tao. É todo o princípio taoísta zen da história. Muito bem, vamos ver. No Japão nós temos assim a palavra karatê, ó, karatê, e depois tem o do. Presta atenção no que eu vou falar. Você tem o ju, do. Certo? Você tem na Coreia o taekwondo, ó, é tai, quan e o do. Você tem o aikido no Japão, vamos lá. O ai, ki e do. Você sabe o que significa esse do? Hã? A letra é exatamente essa. Em chinês a palavra se chama Tao. Em japonês a mesma palavra se chama do. Mas o indivíduo que pratica karatê, será que tem o do? Estão levando o do a sério? Será que o praticante de jiu-jitsu do, ou seja, o karatê do, o judô, tem o do? Será que o cara que está praticando taekwondo se lembra que ele tem que praticar o do também? Será que o praticante de aikido leva em consideração o do? Está no nome. Aí as pessoas traduzem muito mal, né? Porque como isso aqui chama caminho, né? O curso, mas não caminho. Então, karatê significa mãos vazias, tá? Mãos vazias. Então, caminho das mãos vazias. Não é o caminho das mãos vazias. Não é esse caminho. Esse do não é um caminho de caminhar.
É um jeito de estar em harmonia com o curso cósmico das coisas. Então você vai praticar uma arte marcial para quê? Para entrar em harmonia com o do da história. Para que o do se manifeste na história. Tá ok? Então, é karatê do Kung Fu. Né? O Kung Fu é a mesma coisa que esse Tao da história. Que as pessoas se esquecem desse Tao. Se você é um grande espiritualista, ou se você é um buscador da sua verdadeira alma, da sua verdadeira essência espiritual, se você é espírita, se você é kardecista, se você é umbandista, se você é budista, taoísta, muçulmano, judeu, não importa. Se você está buscando um crescimento espiritual, se você tem um filho e quer colocar ele numa escola de artes marciais, pense duas vezes. O que você quer que seu filho aprenda? E você, se você está interessado em praticar artes marciais, eu pergunto, o que realmente você quer aprender nas artes marciais? Você quer aprender com o do ou sem o do? Com o tal ou sem o tal? Você quer aprender Wushu ou você quer aprender Kung Fu? Esse é o seu livre-arbítrio nesse mundo. Você tem o livre-arbítrio para seguir o seu tal, o seu caminho, a sua ordem, encontrar o seu processo interior. Tá? Eu, em toda a minha vida, em toda a minha existência de prática de artes marciais, eu nunca fui uma pessoa pública. Eu nunca fui uma pessoa que fazia grandes demonstrações, shows. Eu passei grande parte da minha vida praticando e estudando. Praticando, estudando e meditando. E eu tenho uma vitória na minha vida. Nunca na minha vida eu participei de nenhuma competição, de nenhum torneio de Kung Fu, de artes marciais. Essa é uma vitória. Duas, nunca na minha vida eu precisei levantar a mão para dar um tapa em alguém. Nunca. E pretendo na minha vida sair desse planeta sem nunca usar a arte marcial para agredir alguém. Essa será a maior de todas as minhas vitórias. Mas se um dia for necessário eu me defender, eu o farei sem ódio no coração. Eu estarei com e não contra alguém. Eu sei que eu não estou ali para derrotar nem para vencer. Todas as pessoas nesse mundo precisam se elevar, precisam crescer. E o meu papel como professor, como instrutor, é somente elevar as pessoas. Jamais destruir alguém ou rebaixar alguém. O meu único papel nesse mundo eu aprendi com os mestres espirituais. Meu único trabalho é elevar as pessoas. Então tudo que eu faço, todas as palestras que eu dou, todos os cursos que eu dou, todas as aulas de Kung Fu, Tai Chi que eu dou, que eu faço na minha vida, é para elevar as pessoas a um nível maior, elevar as pessoas para um contato maior com sua alma, com o seu espírito e com o seu ser interior. Para mim, este é o verdadeiro professor de Kung Fu. Porque eu jamais me considerei mestre de alguma coisa. Eu jamais me considerei mestre de alguma coisa. Eu me considero um professor, um instrutor, que estou aprendendo muito na minha jornada pela vida. Mas nesses meus 52 anos de idade, eu acho que eu estou bastante maduro para fazer uma série de coisas, para dar uma semente para muitas pessoas, de toda essa minha vivência espiritual, dessa minha prática. Né? É isso. Eu desejo felicidades a todos, muita paz, namastê e até um próximo encontro. Em Shaolin, os monges cumprimentavam assim, desejando paz
A mão direita simbolizando a força e a mão esquerda contendo a força. É o Yang, é o Yin sobre o Yang. Isso no I Ching significa paz. Quando você tem você tem terra sobre céu. O trigrama céu, terra sobre céu feminino sobre o masculino é o símbolo da paz no I Ching. Isso é paz em Shaolin. Ok?